E hoje, para hoje não tive tempo de preparar os slides, portanto tem que ser improvisado. Mas vou juntar isto numa apresentação. Portanto, na última aula ficámos nos modelos de lógica Volterra e portanto, falámos de natureza e predador. Vimos que tínhamos que ter, quando temos várias equações, vimos que temos que ter, para produzirmos a natureza, temos que conservar a massa. Para conservar a massa, aquilo que se produz num tipo de componente na natureza tem que ser destruído noutro componente. Por exemplo, aqui temos o oxigênio. O oxigênio, aquilo que se produz do oxigênio tem que ser igual àquilo que se destrói em componentes que tenham oxigênio. Portanto, normalmente, para nós, o oxigênio é produzido pela fotossíntese e, portanto, é assim que a maior parte do oxigênio livre na atmosfera é regenerado e, portanto, normalmente precisamos dos produtores primários que pegam no CO2 e quebram aquela molécula e retêm o carbono e libertam o oxigênio. Portanto, todas as variáveis, eu disse-vos, tinham que ter, quando nós escrevemos um dV1 dt igual a qualquer coisa, portanto, quando eu tenho uma propriedade V1 com uma taxa de crescimento que é positiva, tenho que ter uma outra propriedade qualquer com uma taxa de crescimento negativa. E, portanto, quando eu somo isto tudo, se eu fizer o somatório deste lado, isto tem que dar zero. Portanto, quando qualquer coisa aumenta, outra tem que diminuir. Se este lado da equação dá zero, então o somatório deste lado também tem que ser igual a zero. E para eu garantir que o somatório aqui é zero, então quando eu tenho aqui tendo qualquer produção, tenho aqui um K1 vezes V1, V2, por exemplo, então aqui deste lado tenho que ter um menos K1 vezes V1, V2. Portanto, para eu garantir que isto dá zero, então significa que sempre que eu tenho uma fonte numa equação qualquer, noutra equação eu tenho que ter um termo correspondente que seja um poço. E, portanto, se eu fizer isto, esta condição é a condição necessária para que o sistema seja conservativo. E, portanto, na natureza tudo funciona assim. Nós temos tendência, como eu vos disse, a destruir este ciclo. E, portanto, quando nós destruímos este ciclo, então criamos problemas. Portanto, como é que eu consigo destruir um ciclo? Consigo destruir um ciclo se eu produzir variáveis que não são biodegradáveis, por exemplo. Portanto, se eu armazenar coisas numa forma, se eu fizer sacos de plástico que duram 500 anos, então eu vou interferir neste ciclo e vou armazenar variáveis, vou armazenar matéria numa forma que a natureza normalmente não faz. Portanto, a natureza tem tendência a reciclar as coisas a curto prazo. Na natureza, a escala de tempo do ciclo normalmente é um ano. Portanto, num ano, temos tendência a reciclar a generalidade das coisas. Uma coisa que eu não vos disse, mas que é fácil de verificar, é que portanto, esta é uma condição necessária para conservar a massa, mas não é suficiente. Não é suficiente porquê? Porque eu aqui tenho que juntar um tempo a estas variáveis. Portanto, estas variáveis influem no tempo. E, portanto, eu para calcular aqui o dV/dt, eu preciso do V1 em T mais ΔT, menos um V1 em T sobre ΔT. E, portanto, eu tenho aqui dois instantes de tempo para calcular isto. Um T mais ΔT e T. E aqui, deste lado, eu tenho que escolher um instante qualquer de tempo para calcular as fontes e os poços. E, portanto, eu disse-vos que, em termos de estabilidade, uma fonte deve ser calculada com um algoritmo de tipo explícito ou implícito. A fonte deve ser explícita.
E o poço, eu disse-vos que deveria ser implícito. Se eu fizer a fonte explícita e o poço implícito, então eu aumento ou melhoro a estabilidade do sistema. E, portanto, eu reduzo a probabilidade de ter problemas de instabilidade. Então, o que é que isso significa? Se eu quisesse que a fonte, se eu aqui quisesse que a fonte fosse explícita, então o V1 aqui deveria aparecer em que instante de tempo. Se eu quiser que esta fonte, para a variável V1, seja explícita, aqui o V1 deveria de aparecer no instante T. E o V2, eu não sei o que é que deveria pôr, mas sei que só consigo pôr aqui o V2 em T mais delta T depois de resolver esta equação. E, portanto, como é que eu conseguiria arranjar um sistema que não conservava a massa? Era vir aqui e dizer que o V1 era em T, eu quero que seja explícito, o V1 era em T, e aqui o V2, eu não sei o que é que eu vou pôr, uma coisa qualquer, mas estou a pôr aqui também em T. E agora, vinha aqui a esta equação e dizia o V1, portanto, vou dizer que isto era em T, aquilo era em T, e vou calcular o novo valor da variável V1. E, eventualmente, no modelo, podia-me distrair, podia fazer de propósito, ou podia escolher como opção, pôr aqui T mais delta T, porque já conhecia, já resolvi esta equação, já posso pôr aqui em T mais delta T, e aqui quero que seja implícito, porque é um poço, e vou pôr aqui T mais delta T. Se eu fizer esta discretização, eu tenho, em termos analíticos, tenho aqui uma fonte que é igual ao poço, tenho K1, V1, V2, e aqui também tenho K1, V1, V2, mas se eu não usar as variáveis no mesmo instante de tempo, este V1 não é igual a este e este V2 não é igual a este. Portanto, eu com facilidade faço um sistema que não conserva a massa, porque não uso os mesmos números aqui e aqui. Apesar das variáveis serem parecidas, eu não tenho os mesmos números. Apesar das expressões parecerem iguais, eu não tenho os mesmos números, então poderia não ter conservação da massa. Portanto, eu posso não conservar a massa ao usar aqui uns termos em implícito, outros termos em explícito. Então, por outro lado, eu tenho aqui uma série de variáveis e tenho aqui termos que frequentemente são não lineares, tenho um produto de uma variável por outra variável. Então, o que é que nós adotamos no modelo MOID? No modelo MOID, depois de alguns erros deste tipo, decidimos que tudo era calculado, no modelo ecológico, tudo é calculado usando um método explícito. Portanto, se usarmos um método explícito, estas contas vão ser todas contas de marciano, porque eu já sei que todas as variáveis, aquilo é mesmo só fazer contas de multiplicar e de somar, e, portanto, calculamos as fontes todas, e quando o modelo, se há os problemas de estabilidade, baixamos um bocadinho o passo de tempo. Isto porquê? Isto é o que fazemos como regra geral. Só em algumas exceções, só quando não há perigo de não conservarmos a massa, é que decidimos pôr alguns termos em implícito e outros em explícito. Isto para o modelo ecológico. E porquê que nós normalmente fazemos isto assim para o modelo ecológico? Fazemos isto assim para o modelo ecológico porque o passo do tempo do modelo hidrodinâmico é muito mais baixo do que o tempo necessário para mudar a ecologia. Isto é, nós quando temos a ecologia, temos sempre organismos que estão a fazer uma atividade qualquer. E, portanto, nós quando estamos a engordar ou a emagrecer, nós estamos a fazer uma atividade e estamos a mudar no tempo. Simplesmente, a escala de tempos da maré é muito baixa comparada com a escala de tempos da biologia. Portanto, normalmente, na biologia, tudo é mais lento, porque os organismos têm que fazer o metabolismo todo, os organismos demoram tempo a mudar. E, portanto, normalmente,
se eu usar o passo de tempo de 1 minuto para o crescimento do fitoplâncton nos sólidos do Tejo é 0. 1 minuto para o movimento da água já pode ser bastante. Se a água estiver deslocada a 1 metro por segundo, num minuto, a água já percorre 60 metros. Se eu estivesse a usar um modelo explícito e um passo de 50 metros, então, num minuto, a água já tinha tempo de passar completamente de uma célula para outra. E nós vimos que isso era uma condição para eu ter, suficiente para eu ter instabilidade num modelo explícito. Se eu pensar num modelo hidrodinâmico, nós ainda não falámos, mas se eu pensar num modelo hidrodinâmico, eu tenho velocidade, portanto tenho água em movimento, mas tenho forças que geram a velocidade. Portanto, no modelo hidrodinâmico, a taxa de variação da velocidade é igual a uma série de fontes e poços, e nessas fontes essas fontes são forças. Portanto, quando eu mudo a velocidade, quando eu mudo a velocidade, eu preciso fazer uma força. Eu preciso da lei de Newton. Então, uma das forças, a força mais importante, é a força de pressão. E a força de pressão está associada às ondas. E uma onda propaga-se num canal de mecânica dos fluidos a uma velocidade C que é igual a raiz de GH. E se eu tiver uma profundidade de 10 metros, que é uma profundidade baixa, então isto iria dar 10 metros por segundo. Portanto, 10 metros por segundo é uma celeridade mais do que frequente num estuário. O estuário do Tejo tem uma profundidade máxima que anda perto de 50 metros. E, portanto, a velocidade anda à volta dos 20 metros por segundo, a velocidade de propagação de uma onda. Portanto, quando eu tenho um minuto de passo de tempo, então uma onda atravessa não sei quantas células. Portanto, 1 minuto de passo de tempo, num modelo hidrodinâmico, é um passo de tempo já grande. 1 minuto para a biologia é 0. Portanto, ninguém está à espera que um peixe nade uma distância grande num minuto, ou que cresça num minuto, e os biólogos normalmente usam, quando falam de passo de tempo para eles, para a biologia, eles usam tempos de ordem de um dia. Portanto, para um biólogo, um planta a estudar fitoplâncton, o que ele faz é, todos os dias de manhã, vai ao seu mesocosmos e vai vendo o que é que aconteceu ao fitoplâncton. Portanto, para um biólogo, um passo de tempo de um dia é um passo de tempo normal, frequente. Portanto, então, aquilo que eu vos disse é verdade. Sempre possível, devemos fazer as fontes explícitas, os poços implícitos. Se fizermos isso, limitamos os problemas de estabilidade. No entanto, quando fazemos modelos ecológicos, nós devemos preservar a massa. Se nós não conservamos a massa, começamos a fazer o papel de Deus, não é? E começamos a criar, portanto, como nós não conseguimos fazer bem esse papel, então o melhor é não tentarmos. Portanto, nós devemos garantir a conservação da massa mais possível. Mas, então, isto completa aquilo que eu vos disse em termos numéricos sobre a resolução das equações. Agora, como é que nós fazemos? E depois vimos também, na última aula, que nós tínhamos de ter na natureza pelo menos 3 variáveis de estado. É o mínimo que nós conseguimos ter para termos conservação da massa. Portanto, quando eu tenho aqui uma fonte desta variável, ela tem que ser posta num sítio qualquer. Portanto, se eu pensar em presas e predadores, então eu também tenho que pensar na comida para a presa e, portanto, eu tenho que ter tenho que ter no mínimo 3 níveis de produtores. E, portanto, e na realidade nós temos que ter muito mais. E depois vimos que cada equação faz aparecer vários coeficientes, cada coeficiente depende de não sei o quê, portanto, os modelos ecológicos começam a tornar-se muito complexos. E tornam-se muito complexos e precisam de muita informação e quer dizer que precisam de muita gente a contribuir para esses modelos e, portanto, isso quer dizer que os modelos não podem ser assim tão diferentes uns dos outros como à primeira vista pode parecer. E na realidade não são. No entanto, se a pessoa tiver 100 coeficientes, cada coeficiente tem uma equação, se a pessoa se centrar ali a discutir cada um dos coeficientes, então nós podemos ter montes de modelos diferentes. Agora, se combinarmos diferentes coeficientes, se tivermos 100 possibilidades, se começarmos a combinar umas com as outras, isto dá milhões de possibilidades. E, portanto, à primeira vista, os modelos são muito diferentes. Mas, quando a pessoa começa a prestar atenção,
normalmente chega à conclusão que as diferenças são mínimas. E se a pessoa estiver fora, como eu, que sou engenheiro mecânico, quando olho para a ecologia, começa a ver que as diferenças são mesmo pequenas. No entanto, os resultados podem ser completamente diferentes, mas os modelos, os conceitos, variam um pouco de uns para os outros. Então, porquê que os modelos parecem tão diferentes? Parecem tão diferentes porque, como eu vos disse no princípio do semestre, para nós termos um modelo, nós precisamos de ter 4 componentes. Ou quando temos um modelo, não. Para eu ter resultados com um modelo, eu preciso de 4 componentes. Eu preciso de ter equações. Portanto, sem equações eu não vou fazer conta nenhuma. Depois preciso de ter um método numérico. Portanto, se eu tiver equações e um método numérico, eu já sou capaz de começar a organizar as minhas contas. E depois preciso de alguma coisa que me faça as contas. E, portanto, preciso de um programa. Portanto, eu preciso de software, preciso de um computador, preciso fazer um programa. E se eu tiver equações, se eu tiver equações, tenho conceitos. Se eu tiver um método numérico, tenho equações algébricas. Se eu tiver um programa, eu consigo resolver aquelas equações algébricas e depois vou precisar de dados para parametrizar o modelo. Portanto, eu vou precisar de parâmetros. No modelo hidrodinâmico preciso do coeficiente de atrito, preciso da viscosidade do fluido, preciso da massa e da densidade do fluido. São os 3 parâmetros que eu preciso. Depois, para calcular a densidade do fluido, preciso da temperatura e da salinidade. Depois, para ter temperatura, preciso da radiação solar, da evaporação, da velocidade do vento. E, portanto, isto vai começar a fazer uma teia cada vez mais comprida. E portanto, para eu então resolver o programa, preciso então de coeficientes, e para ter coeficientes eu preciso de dados. E, portanto, com estes dados, eu vou conseguir fechar as minhas equações. E depois preciso de dados também para condições iniciais e preciso de dados para verificar se o modelo está bom ou não. Portanto, eu preciso então de dados para parâmetros, eu preciso de parâmetros, preciso de condições iniciais, preciso de condições de fronteira, que nós falamos assim de alto leve, e preciso de validação. Eu preciso saber se o modelo funciona ou não. Se eu tiver estes 4 itens, eu consigo produzir resultados, e resultados úteis. E, portanto, quando eu quero produzir resultados, então com um modelo, eu posso ter equações muito parecidas, métodos numéricos muito parecidos. Os programas são, se calhar, o programa é só uma ferramenta, não, em princípio não deve ter criatividade nenhuma, a não ser que tenha eles. E posso ter resultados muito diferentes, porque uso dados muito diferentes, porque, portanto, nestes 4 conjuntos, posso obter resultados diferentes por um destes itens serem diferentes. Então, nos modelos ecológicos, os conceitos variam um pouco. Os conceitos são mais ou menos os mesmos em todos. Os métodos numéricos já podem ser diferentes. Quem limita, quem faz com que isto pareça tudo diferente mesmo, são os programas. Isto é, o que dá memória a um modelo é o programa. É a ferramenta que permite produzir resultados. E a informática tem evoluído muito, e nos últimos anos, os computadores dos últimos 10 anos não têm nada a ver com os computadores atrás, e o software dos últimos 10 anos não tem nada a ver com o software para trás. A maior parte dos modelos estão programados em Fortran 77. Fortran 77 quer dizer, é um Fortran que foi concebido em 1977. Em 1977 o computador era igual a uma máquina de calcular. Portanto, o Fortran 77 é uma linguagem muito limitada, uma linguagem muito básica e que dá origem a ferramentas que são um bocado básicas. E isso faz com que haja grande dificuldade nas diferentes equipas que fazem modelos em partilhar software. Enquanto que, atualmente, nas linguagens de programação modernas, é tudo orientado para objetos e a pessoa pode ter um objeto que liga a outro objeto
e aquilo é tudo muito fácil de fazer. Quando a pessoa tem o Office, se tiver uma figura em Excel, ou em Word, ou PowerPoint, para vocês não há nenhuma dificuldade em transferir a figura de um lado para o outro. Isto há 20 anos era impossível. A pessoa não conseguia transferir uma figura de um software para o outro, porque a figura não era um objeto. Aquilo estava em os dados e o programa, aquilo era tudo um bocado misturado. Portanto, as equipas que fazem modelos matemáticos precisam, então, precisam de modelos, precisam de programas. Os programas estão assentes em conceitos, os conceitos têm evoluído pouco, mas os programas, as ferramentas têm evoluído muito. Como os conceitos têm evoluído pouco, o que é que acontece? Aquilo que eu fiz há 20 anos não é muito diferente daquilo que eu faria agora, em termos de conceitos. Então o que é que acontece? As pessoas estão muito agarradas àquilo aos conceitos que tinham para trás, estão prisioneiras dos programas que têm, e isto dificulta muito a comunicação. Enfim, isto é uma coisa, agora parece-nos assim um bocado difícil de perceber, mas à medida que vocês forem falando com mais gente e forem entrar por esta área, e portanto forem conhecendo mais do que se faz, começam a ver que é aqui que está o fator limitante. E portanto vão ser as pessoas mais novas que vão chegando a isto e que vão mudando isto tudo do avesso. E um dia vai aparecer um Bill Gates qualquer da modelação e que vai começar a fazer ferramentas que toda a gente pode utilizar com alguma facilidade. No nosso caso, nós aqui no técnico, e no caso aqui do marketing, do grupo onde eu estou, nós entramos nisto há 20 anos, quando havia equipas que já tinham 20 anos de tradição. Portanto, estavam prisioneiras de programas, muito mais prisioneiras do que nós estamos. E, portanto, nós já conseguimos fazer programas que são muito mais versáteis do que outros. E, entretanto, houve uma altura que eu percebi que eu era o fator limitante no desenvolvimento dos programas que nós temos, e, portanto, eu comecei a sair um bocadinho da frente e dar espaço às pessoas mais novas para elas refazerem o modelo. E, portanto, atualmente, o modelo Moina é um modelo que tem muitos utilizadores. Ele tem utilizadores alocados por todo o mundo, já foi descarregado por 1.500 pessoas, outra vez que tínhamos visto aquilo, e tem assim utilizadores regulares, tem por menos uns 50 a 100 pessoas todos os dias, pelo mundo todo, utilizam este modelo. E as pessoas utilizam o modelo porque ele, apesar de todas as limitações na programação, porque o modelo é velho comparado com as ferramentas atuais, apesar disto, o modelo é muito mais versátil do que a maior parte dos modelos. Por outro lado, também é gratuito, portanto, as pessoas têm acesso ao executável e ao código, e, portanto, isso também ajuda a difundir o modelo. Então, qual é o tipo de conceito? Portanto, então, as equações que eu quero fazer são estas, tenho que pensar nestas 4 coisas, e agora, para organizar as minhas equações, enquanto em hidrodinâmica não tenho nenhum problema, nós vimos em mecânica de fluidos, tínhamos uma equação da Navier-Stokes, que dava para calcular 3 velocidades, e tínhamos uma equação da continuidade, e aquilo são as equações da hidrodinâmica, estão escritas desde 1800 e tal, e portanto ninguém tem dúvidas sobre as equações dos modelos hidrodinâmicos. O problema dos modelos hidrodinâmicos está nos métodos numéricos. E está nos métodos numéricos porquê? Porque a celeridade das ondas de pressão é muito grande, e portanto o passo de tempo, se eu quiser fazer um modelo hidrodinâmico explícito, tem um passo de tempo que é muito baixo, e se tem um passo de tempo muito baixo, eu tenho muita dificuldade em evoluir no tempo, e quer dizer que preciso de computadores que são preciso de muitos processadores, e portanto, aí é que está o problema dos modelos hidrodinâmicos. No caso do modelo Moina, agora fazendo aqui também um bocado de publicidade, o modelo foi desenvolvido para ser usado em computadores baratos. E, portanto, o modelo é o mais implícito possível. Já paguei ali o implícito, o modelo é o mais implícito possível. E, portanto, está otimizado para correr num computador com um processador. E portanto, isso torna um modelo interessante para equipas que não têm grandes recursos informáticos.
equipas que têm grandes recursos informáticos têm tendência a usar modelos explícitos, os programas são mais fáceis de fazer, simplesmente depois precisam de montes de processadores. Portanto, nós, com o modelo Moído, como ele está agora, nós corremos, para nós passarmos para nós termos vantagem em passar de um modelo como ele está para um modelo explícito, nós teríamos de ter um processador, um computador com menos com 30 processadores. Se nós não tivermos 30 processadores, não vale a pena. E, portanto, e computadores com 30 processadores já pouca gente tem. Em casa ninguém tem, não é? Portanto, mas há grupos de investigação que têm. Talvez estive com um irlandês, vai ter um computador com 750 processadores. Portanto, aí ele pode correr, ele não precisa de otimizar o net médio. Ele, com 750 processadores, o que ele tem que fazer é arranjar um sistema que distribua carga por 750 processadores. Mas 750 processadores custa muito dinheiro. E, portanto, se nós quisermos trabalhar se quisermos ter um modelo que corre em qualquer computador, por exemplo neste, então o ideal é ter um modelo implícito. Portanto, isso é uma razão de ser, também para o modelo móvel ser bastante bem aceito por aí. Ok, então, quando eu vou então para a ecologia, então eu tenho que começar a complicar o sistema. Portanto, vimos que duas equações não dava, precisava no mínimo 3, mas eu preciso de muitas mais. Se eu pensar num produtor primário, se eu pensar em fitoplâncton, e se pensar agora nas atividades que estão à volta do produtor primário, então eu chego logo no mínimo a um diagrama deste tipo. Se isto for fitoplâncton, o fitoplâncton para crescer, ele precisa de comer. Portanto, é aquilo que normalmente em inglês se chama o uptake. Ele vai comer qualquer coisa. E o que é que ele vai comer? Ele vai consumir nutrientes. E no mínimo, eu tenho que pensar em 2 nutrientes. Tenho que pensar em azoto e tenho que pensar em fósforo. E o azoto pode estar na forma de nitrato ou na forma de amônio. Portanto, são as duas formas de azoto que o fitoplâncton consegue consumir. E o fósforo tem que estar na forma de fosfato. E, portanto, se eu tiver amônia, nitrato e fosfato, então o fitoplâncton pode crescer. Mas, para ele crescer, ele ainda precisa de outra coisa. A diferença entre ele e os componentes minerais é que ele consegue, também tem carbono. Portanto, ele tem de buscar carbono. E para ir buscar carbono, ele precisa de fazer fotossíntese. E faz fotossíntese, portanto, compondo a molécula de CO2. E, portanto, com o CO2, com estes nutrientes minerais, eu consigo fazer fitoplâncton desde que eu tenha energia. E, portanto, eu preciso de energia. E a energia vem de onde? Vem do Sol. E, portanto, a fotossíntese, não está aqui descrito neste boneco, mas para eu conseguir fazer fotossíntese, eu preciso então de temperatura e de energia. Portanto, de inverno, nós sabemos, olhamos para as árvores e aqui à nossa latitude já começamos a ter árvores com folha caduca, portanto, há árvores que de inverno dizem melhor não fazer nada e deixam cair as folhas. Quando começa a temperatura a aumentar, quando começa a radiação a aumentar, então a árvore acorda e começa a fazer fotossíntese de novo. E, portanto, mas o fitoplâncton, portanto, além da fotossíntese, além de fazer o tal uptake dos nutrientes, ele também respira. Portanto, ele é um organismo, e sendo um organismo, ele precisa de fazer a atividade dele, e para fazer a atividade dele, ele precisa de respirar. Então, quando ele respira, ele vai interagir de novo com o oxigênio. Portanto, ele aí precisa de oxigênio para respirar. E vai consumir o oxigênio que ele próprio gerou quando esteve a fazer fotossíntese, desde que o oxigênio lá esteja. Portanto, o fitoplâncton então interfere com o oxigênio através da fotossíntese e através da respiração. E interfere com os nutrientes através do uptake. E depois de ele existir, então ele pode morrer e pode fazer excreções também. E então, quando ele faz isso, dá origem a matéria orgânica que pode ser dissolvida, se forem excreções, ou particulada, se ele morrer. Portanto, dá origem a partículas. E, agora, alguém tem que decompor esta matéria orgânica, de novo, para regenerar os nutrientes. Se for particulado, então alguém pode comer aquilo à dentada. Portanto, e pode ter outros organismos grandes que consumam
o fitoplâncton ou detritos de fitoplâncton. Portanto, posso ter aqui detritivos que vão decompor esta matéria orgânica particular. E, portanto, detritos de fitoplâncton, aquele quase não se vê, mas se, em vez de ser um detrito, o fitoplâncton, se for uma folha, se for uma alga, se for um organismo que morreu e que é grande, portanto, eu aí preciso de um organismo também grande. E a generalidade dos organismos que vivem no fundo, portanto, já lá vamos a seguir. Portanto, eu posso ter matéria dissolvida ou matéria particular. Esta matéria tem que ser mineralizada, portanto tem que ser consumida por alguém, e esse alguém vem dar origem de novo a nutrientes, que fecharia o ciclo. O fitoplâncton pode ser comido ainda enquanto está vivo, e então aqui é o chamado grazing. Portanto, há um predador que vai a esta presa e consome. E portanto é o grazing, ou o pastoreio, ou o que quer que seja. Portanto, há alguém que vem consumir aqui o fitoplâncton. E esse alguém, normalmente, para nós, é o zooplâncton. E este zooplâncton consome fitoplâncton, ele também pode morrer, ele também vai respirar, e, portanto, ele também interfere com o oxigênio dissolvido, ele também vai produzir matéria orgânica dissolvida, ele também pode produzir matéria orgânica particulada, e ele ainda pode ter excreções que são diretamente excreções minerais. E, portanto, vai parar aqui. E agora, o fitoplâncton também pode, ele próprio, depositar-se e ir parar aos sedimentos. E, portanto, se não houver nada que o mantenha em suspensão, o fitoplâncton também pode depositar-se e ir parar aos sedimentos. Este normalmente é um ponto importante. O fitoplâncton toma conta da sua própria vida e ele varia a sua própria densidade para não se afundar. Portanto, se uma célula já que se está a afundar, ela pode sempre reter mais gases, aumenta de volume e consegue flutuar. Portanto, o fitoplâncton tem estratégias para escolher a profundidade a que vai ficar variando a sua própria densidade. Portanto, isto aqui é um conjunto de processos que estão associados ao fitoplâncton. Cada uma destas setas é um termo na equação. Portanto, ou uma seta ou um conjunto de setas. Portanto, cada uma destas setas tem de dar origem a qualquer coisa nesta equação. Vamos supor, por exemplo, a produção de fitoplâncton. A produção de fitoplâncton faz-se a partir da luz, fotossíntese, e a partir dos nutrientes. E, portanto, eventualmente, este termo, quando eu tenho várias setas, ou várias variáveis a entrarem no fitoplâncton, então, essas variáveis eventualmente podem dar aqui um termo composto. Eu posso ter aqui um termo, então, que depende de cada um dos nutrientes e que depende da fotossíntese para dar origem a fitoplâncton. E, portanto, então, e agora, portanto, isto aqui, eu ponho isto assim para um engenheiro, está bem, fitoplâncton é isto. Mas se vocês forem falar com uma pessoa ligada à análise das comunidades fitoplâncton, se forem falar com um especialista em fitoplâncton, ele também não quer que eu descreva a atividade dele assim em 5 minutos. Portanto, ele então começa a complicar a coisa. Ele fitoplâncton, mas de que fitoplâncton é que você está a falar? E de que espécie? E de que grupo? E de que família? De que não sei o quê? Há montes de fitoplâncton, de tipos de fitoplâncton diferentes. E, portanto, eu aqui, na realidade, e se as espécies são diferentes, se a atividade delas é diferente, então estas setas têm intensidades diferentes. Portanto, o termo que me aparece na equação deveria ser um para cada espécie de fitoplâncton. E então, isso aí começa a complicar as coisas. E nós não conseguimos reproduzir cada espécie. Então, falamos de grupos funcionais. Portanto, nós num modelo agrupamos as espécies em grupos que sejam muito semelhantes entre elas. Portanto, elas podem ser todas diferentes, podem ser milhares de espécies de fitoplâncton, mas eu não vou tentar reproduzir uma a uma. Então vou reproduzir o fitoplâncton em grupos. E então, há 3 grandes grupos em que se pode dividir o fitoplâncton. Há um grupo
ele que precisa de amónia, precisa de nitrato e de fósforo, e que não utiliza sílica. Portanto, se os grupos que só precisam de nitrato e de fósforo são normalmente chamadas as algas verdes. As algas verdes são aquelas que dão a cor verde à água, são organismos que precisam destes dois nutrientes. Depois há um outro organismo que existe muito, são as diatomáceas, que no oceano é o grupo mais numeroso de produtores primários, que dão uma cor assim meio acastanhada à água. Às vezes a pessoa vê rios com um ar meio acastanhado, mas aquilo não é poluído. Quando é poluído, normalmente também tem cheiro e tem muita matéria em suspensão. A pessoa vê acastanhado, mas matéria em suspensão. Mas a água tem assim um tom acastanhado em vez de ser esverdeado. E que onde não se vê matéria de suspensão, não tem cheiro, às vezes até está em sítios onde a pessoa não vê nenhuma poluição, nenhuma fonte de poluição à volta. E isso frequentemente são diatomáceas. Portanto, se a água tiver mais diatomáceas do que algas verdes, a água tem tendência a ficar assim meio acastanhada. Isso vê-se muito em algumas lagoas que são meias acastanhadas, mas não têm assim um ar muito poluído. Portanto, são as diatomáceas. As diatomáceas, além de precisarem de azoto e de fósforo, elas precisam ainda de sílica. Portanto, elas fazem não é um esqueleto, mas tem, na sua composição, tem uma parte que é a sílica e que há tempos vi, aqui o professor Jorge Carvalho estava a explicar uma coisa qualquer de uns filtros e que usava para aquele filtro, usava terra de diatomáceas. Não sei se já vos apresentaram isso. A terra de diatomáceas é o esqueleto da tal diatomácea. Portanto, depois eu achei aquilo engraçado e perguntei, e então ele disse que aquilo era tirado de uma alga, não sei o quê, e então é a sílica da diatomácea. Portanto, as diatomáceas precisam de sílica. São muito maiores do que as algas verdes, apesar de serem microscópicas também, são muito maiores. E no oceano são o organismo, são o produtor primário, o primeiro a aparecer e aquele que aparece a maior quantidade. Assim que se esgota a sílica, desaparecem as diatomáceas. Portanto, se a sílica é um nutriente essencial para a diatomácea, quando a sílica se esgota, a diatomácea acabou a história. E então, quem é que pode ficar? Ficam outros que não precisam de sílica. Portanto, quando se acaba a sílica, ainda existir nitrato, ainda existir azoto e fósforo mineral, então há produtores primários que ainda podem manter-se e fazer a vida deles. E esses são então as algas verdes, que às vezes são bem chamados de flagelados, que são um organismo que pode, portanto, ficar assim. É um produtor primário que ainda fica. E depois, este produtor primário vai fazendo a vida dele e, eventualmente, pode-se esgotar o azoto. Se esgotar o azoto, as algas verdes já não têm mais hipótese de sobreviver, porque elas precisam de azoto e então deixam de crescer. Então, quem pode crescer são produtores primários que consigam dar a volta ao problema do azoto. E esses produtores primários são as algas azuis ou cianobactérias. Portanto, as cianobactérias são algas que são capazes de ir ao azoto mineral e incorporá-lo na sua própria estrutura. E, portanto, elas também precisam de azoto, mas a diferença para as algas verdes é que são algas que conseguem utilizar azoto mineral. A utilização de azoto mineral é pouco eficiente, portanto, aquilo exige muita energia, porque elas têm de partir o N2 em 2 átomos de N. E, portanto, aquilo precisa de energia, mas quando há outra maneira de sobreviver, portanto, elas fazem essa vida. É como os esquimós têm dificuldade em viver, mas vivem. Não conseguem ser tão numerosos como nas zonas onde o clima é melhor. Não é? Onde o pessoal tem mais que comer e tem mais facilidade em viver. Portanto, então, os grupos funcionais, então, são grupos que, no mínimo, têm que reproduzir estes 3 conjuntos.
O das diatomáceas precisam de 3 nutrientes, ou das algas verdes precisam de 2 nutrientes, ou das cianobactérias só precisam de 1 nutriente e conseguem resolver o problema do outro. Portanto, no mínimo, se nós tivermos, quando temos um ecossistema que é limitado pelos nutrientes, então este ecossistema tem que ter estes 3 tipos de produtores primários. Depois, ainda há fitoplâncton grande e fitoplâncton pequeno. E cada tipo de fitoplâncton tem uma eficiência na alimentação. Estes organismos são células, têm uma forma qualquer, mas se alimentam pela parede. Portanto, elas têm uma membrana e alimentam-se pela membrana. E estas células têm que alimentar um volume através de uma superfície. O volume é proporcional à dimensão ao cubo. E a superfície é proporcional à dimensão ao quadrado. E, portanto, em termos de eficiência da alimentação, a eficiência é proporcional a R ao quadrado, que é, enfim, a boca destes organismos é proporcional a R ao quadrado, e o corpo é proporcional a R ao cubo. Portanto, a alimentação a dividir pelo volume é proporcional a R ao quadrado sobre R ao cubo, que é igual a 1 sobre R. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os organismos mais pequenos são aqueles que são mais eficientes em termos de alimentação. Os organismos maiores são menos eficientes. E, portanto, quando há falta de nutrientes, os primeiros a morrerem são os organismos maiores, são aqueles que só conseguem viver quando há mais nutrientes. E, portanto, eu aqui, se quisesse, também podia começar a falar em classes de fitoplâncton. O fitoplâncton muito pequeno, o fitoplâncton médio, o fitoplâncton grande. Era outra maneira de eu descrever, de criar 3 grupos. E há modelos que fazem isso. Se vocês forem falar com um especialista de fitoplâncton, ele só discute com vocês se ele se conseguir rever na discussão. E para isso, ele precisa que vocês tenham no modelo uma complexidade mínima, portanto, comparável ao conhecimento que ele próprio tem. E, portanto, se vocês forem encontrar um modelo com vários tamanhos de fitoplâncton, significa que aquilo é um modelo que vem de um grupo onde eles estudam mesmo o fitoplâncton. E para o zooplâncton, a mesma coisa. Portanto, eu tenho zooplâncton de vários tamanhos e portanto, também poderia ter ali vários tamanhos de zooplâncton. Há muito mais gente a estudar fitoplâncton do que a estudar zooplâncton. Portanto, sabe-se muito mais sobre fitoplâncton do que sobre zooplâncton. E portanto, no zooplâncton a informação começa a falhar um bocado. E, portanto, há muitos modelos que dão pouca importância ao zooplâncton. E, portanto, descrevem o zooplâncton de uma forma mais grosseira. Depois ainda temos produtores primários que alguns nós vemos mesmo, nós quando vamos à praia vemos sempre umas algas por ali e, portanto, há produtores primários que são grandes e que dão para eu ver. São as macroalgas. E, portanto, as macroalgas, quando é que as macroalgas têm a hipótese? Porque é que as macroalgas, porque é que elas existem, já não vou tentar explicar, mas porque é que elas sobrevivem e quando é que elas sobrevivem? Ou quando é que elas são competitivas? Portanto, uma macroalga, então um organismo muito grande, por vezes tem uma superfície também muito grande, as algas normalmente, para resolver este problema da superfície a dividir pelo volume, fazem uma espécie de uma folha. Portanto, uma folha é a planta que faz folhas finas e com uma superfície grande e não faz folhas do feito de uma pedra, porque estas folhas finas aumentam a superfície e, portanto, melhoram a vida dela. Portanto, as algas, as macroalgas, também fazem isto. Há uma alga que se vê muito aqui em Portugal, que é a uva. A uva é chamam também a uva alface do mar. Portanto, aquilo parece uma alface. E, portanto, é uma alga que tem uma célula de espessura e, portanto, aquilo na realidade é como se fosse uma célula com uma superfície grande. Então, qual é a vantagem que aquela alga, ou que aquelas células, têm em se associar umas às outras? Normalmente, quando é para comer, o melhor é o pessoal dispersar-se. Não é? Porque se houver muita comida, melhor é o pessoal dispersar-se.
normalmente as pessoas, os organismos só se associam para comer quando há pouca comida. Isto agora simplificando um bocado a natureza, mas os lobos associam-se em matilhas porque quando têm dificuldade em comer, se houvesse assim um rato assim à distância, um rato por perto, ou uns coelhos, ou umas coisas, que tivessem os organismos pequenos sempre à mão, os lobos não precisavam de se organizar em matilhas. Mas se eles quiserem matar um organismo maior que eles, então eles têm interesse em associar-se em matilhas. Portanto, quando a comida, o que diz os lobos, diz os leões e companhia, portanto, um leão sozinho tem dificuldade em sobreviver. Então, como é que estas algas, porque é que estas algas se associam também? Se eu tiver falta de nutrientes, então, o que é que, portanto, a alga vai buscar os nutrientes à água. Quem diz uma alga, diz uma bactéria, diz um organismo qualquer destes pequenos, vai buscar o nutriente à água. E, portanto, o que é que ele precisa? Precisa de superfície, mas além de superfície, convém que, quando esta alga retira os nutrientes que estão à volta dela, se ninguém repusesse ali os nutrientes, ela ficava em dificuldades. É aquilo que eu já disse assim também um bocado a brincar. Se eu estou aqui a respirar e não estou muito preocupado com o facto de eu expirar CO2 e precisar de inspirar O2. E não estou muito preocupado porque sei que a difusão que existe perto de mim é suficiente para remover daqui o CO2 perto de mim e trazer O2. E, portanto, eu não vivo muito preocupado com a composição do ar que está ao pé do meu nariz. Eu não posso ter o nariz dentro de água, aí é que já é o problema. Mas se for no ar, não há problema. Ora, estas algas têm o mesmo problema. Elas precisam que alguém lhes reponha ali os nutrientes. Então, quem é que lhes faz isto? Quem lhes faz isto, na natureza, é a turbulência. Portanto, quanto mais turbulento for o ambiente, em princípio, mais fácil é a vida das algas, e mais fácil é a vida das bactérias, e mais fácil é a vida de todos os micro-organismos. Agora, se eu tiver falta de nutrientes, então eu posso mudar a água à vontade, que a concentração de nutrientes não aumenta. E então, um organismo tem dificuldade ao viver da difusão, ao viver só da difusão. Portanto, um organismo, quando vive da água que está ao lado dele, ele vive da difusão. Se a água estiver completamente imobilizada, ele vive da difusão numérica, da difusão molecular. Se houver turbulência, ele vive da difusão turbulenta e pode sobreviver. Mas, eventualmente, pode acontecer que a difusão não traga os nutrientes suficientes para ele fazer a vida dele. Então, se não trouxer, o que é que este organismo tem que fazer? Apesar de não saber nada de mecânica dos fluidos, ele tem que recorrer à advecção. E, portanto, para recorrer à advecção, o que é que ele precisa? Ele precisa que a água tenha movimento relativo em relação a ele. Se a água tiver movimento relativo em relação a ele, então a água encarrega-se de lhe trazer a comida à boca. E, portanto, este organismo tem mais hipóteses de sobreviver. Então, quando há falta de nutrientes, os produtores primários que têm mais hipótese são aqueles que se conseguem agarrar ao chão e deixar a água passar e esperam que a água lhes traga nutrientes. Então, é o que fazem as macroalgas. Portanto, as macroalgas agarram-se a um substrato qualquer e tem que ser um substrato que dê para agarrar, não é? As pessoas não se podem. Eu, para me agarrar, tenho de me agarrar a qualquer coisa sólida. Então, as macroalgas agarram-se a superfícies sólidas do tipo rochas ou conchas ou, portanto, qualquer coisa que não vai embora com a corrente. Se elas tentarem agarrar-se ao lodo, aí podem ter dificuldade em ficar. Então, a macroalga tem mais hipóteses de sobreviver do que o fitoplâncton quando há falta de nutrientes, ou quando há menos nutrientes. E, eventualmente, portanto, aí a macroalga depende só dos nutrientes que estão na água. Mas os nutrientes que estão na água podem, eventualmente, não ser suficientes para manter este organismo. Então, se a água for ainda mais pobre em nutrientes, então o que a macroalga tem que tentar fazer, ou o produtor primário tem que tentar fazer, é ir buscar nutrientes a outra fonte. E a outra fonte de nutrientes que nós temos no sistema aquático é o fundo. Se eu tiver um fundo, então eu posso ir buscar nutrientes ao fundo. Mas para ir buscar nutrientes ao fundo, preciso de uma raiz.
então as plantas com raiz são as plantas que conseguem sobreviver em águas mais pobres. Portanto, e normalmente então eu tenho qual é a evolução que eu tenho em termos de produtores primários. Plantas com raiz são as plantas das águas mais pobres em nutrientes. A água com menos nutrientes dá origem a planta, a única hipótese havia são plantas com raiz. Depois, se os nutrientes forem mais, então as macroalgas podem eventualmente ter já a hipótese de sobreviver. E se os nutrientes aumentarem ainda mais, é o fitoplâncton. E, portanto, quando se fala de eutrofização, fala-se de alteração das espécies. Portanto, a alteração das espécies é normalmente um sintoma de eutrofização. Se eu tiver plantas com raiz que são substituídas por macroalgas, significa que, em princípio, eu estou a aumentar a quantidade de nutrientes naquela zona. E eu digo em princípio porque há uma outra diferença fundamental entre as plantas com raiz e as macroalgas. É que a tal alface do mar eu puxo e ela desfaz-se logo. Ela não tem nenhuma estrutura resistente. Portanto, se houver problemas mecânicos, isto é, se eu tiver velocidades de água grandes, a macroalga tem dificuldade em se manter numa posição. Ela é destruída por corrente. As plantas com raiz são plantas que têm que investir na raiz e têm que investir numa estrutura e, portanto, são plantas com uma estratégia de crescimento mais a médio prazo. E, portanto, elas criam a raiz serve-lhes para duas coisas, então. Uma delas é ir buscar nutrientes ao solo. Portanto, e elas vão, se houver nutrientes no solo, vão lá buscar. Mas tem ainda uma outra vantagem, a raiz, é que é uma herança para a geração seguinte. Isto é, se eu matar uma planta, quando eu destruo uma planta, corto-lhe a parte aérea, quando eu corto a parte aérea, a raiz morre e fica enterrada e depois vai ser mineralizada e vai regenerar, portanto, aquilo passa a ser matéria orgânica particulada, aquela matéria orgânica particulada vai ser mineralizada, vai apodrecer e vai dar origem a nutrientes minerais que vão ficar disponíveis para a nova geração. Portanto, as plantas com raiz são as plantas com raiz, ou as plantas com raiz são um dos agentes que introduz matéria orgânica nos pigmentos, fica disponível para os produtores de químicos. Portanto, então, a planta com raiz está adaptada a sistemas com falta de nutrientes. E ela, por um lado, consegue ir buscar aos sítios a todos os sítios onde há nutrientes, seja água, seja ao solo, e consegue ainda fazer outra coisa que é introduzir matéria orgânica no solo, que vai dar origem a nutrientes para a geração seguinte. Portanto, posso ter então estes três produtores primários: com raiz, macroalgas e plâncton. E depois dentro do plâncton ainda posso ter mais não sei quantos. Portanto, então são os grupos funcionais e que eu tenho que considerar, e agora, eventualmente, eu posso ter que os ter todos num modelo, ou não. Se eu estiver a simular, quando é que as plantas do fundo são importantes? As plantas do fundo são importantes, já disse um caso, quando há falta de nutrientes, mas para que elas tenham alguma hipótese de viver no fundo, é preciso que a luz chegue ao fundo. Portanto, se eu tiver um sistema, uma coluna de água muito profunda, se a luz nunca conseguir chegar ao fundo, então tudo isto que eu disse dos nutrientes torna-se irrelevante, porque de qualquer maneira a planta não pode crescer no fundo, porque não há luz no fundo. Portanto, então o fundo só é importante quando eu tenho sistemas pouco profundos. E depois a importância do fundo depende então da importância da disponibilidade de nutrientes. Se eu tiver muitos nutrientes, então se calhar só vale a pena eu preocupar-me com o fitoplâncton, porque este tem tudo o que precisa para viver e então é ele que vai dominar a coisa. Se o fitoplâncton se desenvolver muito, o que é que o fitoplâncton faz à transparência da água? Reduz a transparência da água. Quando o fitoplâncton reduz a transparência da água, torna mais difícil a vida de quem vive no fundo. Portanto, quando eu tenho muito fitoplâncton, então eu tenho muito fitoplâncton, não posso ter porque tenho nutrientes, e quando eu tenho fitoplâncton, eu torno logo difícil a vida de quem vive no fundo. Por outro lado, quando eu tenho muitos nutrientes, vamos supor que tenho muitos nutrientes que são suficientes para produzir macroalgas, mas são ainda insuficientes para o fitoplâncton ser produzido em grande quantidade.
Se as macroalgas crescerem e se lá estivessem plantas, portanto, eu estou a reunir o sistema com plantas, poucos nutrientes. Aumenta a quantidade de nutrientes. Quando aumenta a quantidade de nutrientes, torna possível a vida das macroalgas. As macroalgas vão crescer depressa porque não têm de investir em nada de estrutura. Portanto, aquilo é mesmo só produzir mais uma célula, mais clorofila. Aquela clorofila vai produzir mais matéria orgânica e aquilo é só a crescer. Portanto, são chamados organismos oportunistas. Portanto, têm a oportunidade de crescimento e crescem, aproveitam a oportunidade e depois, quando a oportunidade desaparecer, paciência. É como em todos os sistemas há oportunistas, não é? Portanto, o oportunista é aquele que aproveita a oportunidade. E normalmente não contribui muito, é mal visto porque não contribui muito para a estabilidade do ecossistema, não é? E portanto, mesmo que estejamos a falar de outro ecossistema qualquer, o oportunista nunca é bem visto. Este oportunista, portanto, esta macroalga, pode aproveitar a própria planta que lá está como suporte. Portanto, há macroalgas que crescem em cima da própria planta e, portanto, vão acabar por destruir a planta. Portanto, eu tenho esta alteração de espécies quando tenho produção primária. Porquê? Porque as plantas têm que investir em estrutura, são as que crescem mais devagar. Se houver um oportunista, ele cresce mais depressa. E, portanto, se houver a oportunidade para a macroalga vai dar cabo da planta. E, portanto, aqueles fundos dos estuários que têm vegetação e que ficam bem nos filmes, nos documentários subaquáticos, fica sempre bonito aquilo que nós gostamos de ver, aquelas plantas. Quando temos plantas, a água é sempre muito transparente, tem sempre uma quantidade de peixes que se vê bem no filme e, portanto, portanto aquilo normalmente nós associamos plantas aquáticas à água de boa qualidade e realmente portanto é a água com um nível trófico baixo, mas normalmente é água pobre, portanto é uma água oligotrófica, portanto é uma água com uma produção primária que é baixa. A produção primária mais alta é produzida pelo fitoplâncton. Portanto, os sistemas mais ricos são os sistemas baseados em fitoplâncton. Os sistemas mais pobres são os sistemas baseados em plantas. E, portanto, as macroalgas estão ali na zona intermédia. Qual é o problema das macroalgas? Portanto, qual é o problema de aumentar o nível trófico? E isso também já vos devem ter falado, que é o prato, está agora na ordem do dia, em outra exposição. Quando eu tenho um organismo que cresce muito depressa, ele depois, quando o sistema colapsa, ele também morre muito depressa. E, portanto, se eu tiver muitas macroalgas, estas macroalgas, quando se acabam os nutrientes, também morrem de repente. E quando morrem de repente, produzem muita matéria orgânica particulada. Esta matéria orgânica particulada vai ser mineralizada. E vai ser mineralizada por quem? Por produtores secundários, portanto, por produtores que vão consumir aquela matéria orgânica para fazer a sua própria vida. Consomem matéria orgânica para fazer a sua própria vida, mas para consumir a matéria orgânica precisam de oxigênio. E o oxigênio pode já não estar lá. Portanto, eu sei que um fitoplâncton, quando produz biomassa, ele também regenera oxigênio. E se estivermos a falar da atmosfera, o oxigênio na atmosfera não tem muito por onde fugir. Ele, depois de estar na atmosfera, fica aqui, o único sítio onde ele pode ir é para a água. Mas, se eu estiver na água, este oxigênio produzido por um organismo, por um produtor primário aquático, vai para a água. Mas a água tem uma capacidade de dissolução máxima. Quando atinge a saturação, começa a perder gás para a atmosfera. E então, o oxigênio produzido na água, aquele que estiver em excesso, que não é utilizado na altura, vai para a atmosfera. Então, quando eu vou querer mineralizar a matéria orgânica que eu tenho na água, eventualmente posso não ter lá já o oxigênio que chega, porque o oxigênio que foi regenerado quando eu produzi aquela massa, ele pode já estar na atmosfera. Então, quando eu tenho volumes muito grandes de macroalgas, as macroalgas têm tendência a acumular em zonas estagnadas e eu posso esgotar completamente o oxigênio aí. Se eu esgotar o oxigênio, morrem todas as espécies que precisam de oxigênio, morrem. E os peixes são o mais visível dessa mortalidade, digamos, porque depois de morrerem flutuam e, portanto, quando se flutuam, vêem-se. E, portanto, as macroalgas têm este problema.
Na nova diretiva das águas balneares também fala de algas e, portanto, para uma água balnear ser boa, não pode ter bactérias de origem fecal, portanto não pode contaminar, não pode dar-nos cabo da saúde, mas também não pode ter excesso de macroalgas, e isso é também por questões de saúde, mas também por questões estéticas. E é por questões de saúde porque quando eu tenho muita matéria orgânica, tenho muitos micro-organismos que podem crescer. E no meio daqueles micro-organismos pode haver uns quantos patogénicos. Portanto, aí há uma questão de saúde. Mas depois também há uma questão estética. Na Bretanha, em França, eu não vi na Bretanha, mas vi fotografias da Bretanha com a maior quantidade de macroalgas que eu já uma vez tinha visto. Eram macroalgas, praias com macroalgas, em que as macroalgas tinham que ser removidas com tratores, com bulldozers, tinham pilhas de metros de altura. Portanto, aquelas macroalgas são produzidas no mar, quando vem uma tempestade, podem ser arrancadas do fundo, ou quando elas morrem, morrem e também começam a decompor-se e saem do substrato. Portanto, seja pelo que for, quando tem muitas macroalgas, vai haver uma altura em que aquilo pode ser arrancado. Quando se for arrancado, começa a ser transportado pela água. Quando é transportado pela água, vai tender a acumular-se em zonas onde a água tem movimentos ascendentes ou descendentes. E tem tendência a ser transportado pelas ondas para a praia. Portanto, a deriva litoral, feita pelas ondas, transporta o material para a praia. E, portanto, aquelas algas vão acumular-se na praia, fazem pilhas de algas, cheiram mal que transama, portanto, aquilo está tudo a apodrecer, é tudo material podre, e apodrecimento, digamos, liberta aqueles gases todos, porque não há oxigênio que ele tem empilhado, a parte de dentro é a mineralização anaeróbica. Portanto, sem oxigênio, liberta metanos, liberta aqueles gases todos, e, portanto, não se pode estar na praia. E, portanto, esse é o problema nas águas balneares. Em termos da estabilidade de um ecossistema, qual é o problema? O problema é sempre o oxigênio. Quando se fala de eutrofização, aquilo que se deveria estar a falar era de oxigênio. Eu tenho problemas com o nível trófico quando crio condições em que esgoto o oxigênio. Tudo o que se diz de eutrofização tem isso em mente. Mas o oxigênio vai faltar de repente. Então eu sei que para eu ter falta de oxigênio, tenho que ter muita matéria orgânica particulada em decomposição. Para ter muita matéria orgânica particulada em decomposição, eu tenho que ter produzido muita matéria orgânica. Tenho que ter fitoplâncton. Portanto, se a água for muito verde, então eu estou a produzir muita matéria orgânica e eu mais cedo ou mais tarde posso ter problemas. Mas eu só tenho fitoplâncton se tiver nutrientes. E, portanto, se tiver nutrientes, eu posso criar o problema. Portanto, os nutrientes estão na origem do problema. E então eu posso falar de eutrofização, eu estou falando de 4 coisas diferentes. Eu posso falar de eutrofização falando do oxigênio, posso falar de eutrofização falando da matéria orgânica particular, posso falar de eutrofização através do oxigênio ou dos nutrientes, porque tudo isto são aquilo que às vezes se chama próxis da outra coisa. Portanto, são indicadores de um problema potencial. O problema existe quando não há oxigênio. Quando eu tenho as outras componentes, eu posso eventualmente ter um problema. Mas não tenho que o ter. E é isso que torna, que faz com que se diga muita coisa errada sobre a eutrofização. Pode-se dizer muita coisa errada, porque, por exemplo, associar a eutrofização a nutrientes, à quantidade de nutrientes, eu dizer, se eu tiver 0,5 mg por litro de azoto, eu não tenho eutrofização. Mas se eu tiver 1 mg por litro, já tenho um problema. Isto não é necessariamente verdade. Só é verdade se o fitoplâncton puder crescer. E para o fitoplâncton crescer, ele ainda precisa de luz. E, portanto, frequentemente, normalmente as pessoas dizem que os estuários são zonas eutrofizadas, porque têm muitos nutrientes. Os estuários recebem, ao estuário chega tudo o que é produzido na bacia. Portanto, o rio traz nutrientes, os esgotos urbanos trazem nutrientes, tudo o que é produzido numa bacia passa por um estuário. Enfim, quase tudo. Há algumas coisas que podem passar diretamente pela água subterrânea, mas são poucas. A maior parte passa pelo estuário. Então o estuário tem sempre muitos nutrientes. Mas também todos os sedimentos que chegam da bacia ao mar
passam pelo estuário. E, portanto, os estuários são também zonas normalmente muito turvas. E, portanto, quem limita a produção primária num estuário, normalmente, não é esta seta daqui, não é a seta dos nutrientes. Quem limita a produção de fitoplâncton é a seta da fotossíntese, é a da luz. E, portanto, nos estuários, associar nutrientes a eutrofização, normalmente está errado. E se for no mar, normalmente está certo. Ou se for numa albufeira, normalmente está certo. Numa albufeira, é uma zona profunda, baixa velocidade, os sedimentos estão no fundo, e, portanto, numa albufeira, a penetração da luz só depende da fotossíntese, dos produtores primários. E, portanto, se eu tiver muitos produtores primários, já tenho problema. E, portanto, numa albufeira faz sentido associar eutrofização a nutrientes, num estuário normalmente não faz sentido, no mar já faz sentido outra vez. Normalmente no mar faz sentido associar porque o mar tem mesmo as características de uma albufeira, portanto é um corpo de água que é profundo e os sedimentos que dão turbidez ao mar normalmente não conseguem chegar à superfície. Então, isto são várias maneiras de olhar para um modelo ecológico. Depois ainda posso olhar para o modelo ecológico de outra maneira. Eu posso dizer que posso fazer aqui uma seta só, ou eu posso dizer que um fitoplâncton tem sempre a mesma relação de carbono, azoto e fósforo, mas também posso dizer que não tem a mesma relação de carbono. Eu posso dizer não, efetivamente não tem sempre. Eu sei que uma proteína tem sempre, a pessoa pode desenhar aquelas moléculas e aquelas moléculas têm sempre a mesma estrutura. Mas o fitoplâncton também tem um estômagozito. Ele tem um sítio onde consegue armazenar comida para ir digerir mais tarde. E, portanto, se uma célula de fitoplâncton passar por uma zona que tem muitos nutrientes, esta célula de fitoplâncton consegue ingerir nutrientes e depois fica à espera que lhe apareça luz. E quando aparecer luz, ela faz fotossíntese e então combina as duas coisas. Isto é, isto não tem que ser combinado no mesmo instante. Isto é, eu, para o fitoplâncton, eventualmente não posso falar só de um termo de produção de fitoplâncton. Eu posso ter que falar de um termo de armazenamento de azoto no fitoplâncton, um termo de armazenamento de fósforo no fitoplâncton, um termo de armazenamento de carbono no fitoplâncton. E então, estes são os modelos mais complexos. Tudo o que eu disse antes se aplica e, além disso, ainda posso dizer que o que eu tenho que fazer mesmo é olhar para cada ingrediente, cada um dos componentes que está no fitoplâncton. E isto pode ser importante, por exemplo, quando há volumes de algas tóxicas. Vocês já ouviram falar de volumes de algas tóxicas? Não ouviram? Há algas tóxicas, as cerobaquérias são tóxicas. Aquelas que falei há um bocado, aquelas que são capazes de ir buscar o azoto à atmosfera, são tóxicas. E no oceano há também algas tóxicas, que são normalmente algas muito pequenas. Uma que existe muito aqui, que eu tenho à força de ouvir falar, já que memorizei o nome, é uma chamada Alexandrium. É como Alexandre, mas em latim. Alexandrium. E então o Alexandre ou Alexandrium, depende de quem está a pronunciar, é uma alga que é produzida no mar e pode chegar à costa. E quando chega à costa, se for consumida pelas ameijas e pelos berbigões e companhia, pode criar problemas à pessoa. Vocês sabem que há alturas em que não se pode consumir berbigão. Já às vezes dizem, bueno, não se pode apanhar berbigão, não sei onde, na Ria Formosa. E não se pode apanhar berbigão, normalmente, quando o berbigão quando chega um volume de algas tóxicas à costa. Essas algas tóxicas podem criar vários tipos de problemas. O mais simples de todos são as diarreias, mas o mais complexo é a paralisia. Há algas que paralisam, são paralisantes. E quando são paralisantes, morremos por asfixia. Nós comemos uns berbigões ótimos, ou umas ameijas, ou uma coisa qualquer, e depois deixamos de respirar, porque ficamos com os músculos todos paralisados. E então morremos por asfixia. Portanto,
há organismos que estão, o IPMAR tem nas suas atribuições monitorizar isto em tempo real. Portanto, todos os sítios onde se produzem muitos filtradores, em todos esses locais, todos os dias fazem amostras para ver se lá está este produtor primário ou não, e se estiver, é proibida logo a apanha de bivalves. A primeira vez que morreu gente em Portugal, ou que há notícia da morte em Portugal, foi nos anos 50, aí em Peniche. Morreram 6 pessoas que fizeram um petisco qualquer, morreram todos. E, portanto, este é o caso pior. Depois já há o melhor de todos, enfim, o menos já é a diarreia, portanto, só espero que passe. Né? Mas depois há uns quantos casos há outros que perturbam o sistema nervoso, enfim, há uma série de problemas. Então, para mim, porque é que estas algas são tóxicas? Estas algas tóxicas no mar, então, são algas muito pequenas. São algas muito pequenas, portanto, são umas que conseguem sobreviver em situações de baixa quantidade de nutrientes. E além de serem pequenas, ainda têm um flagelo e conseguem mover-se. Portanto, são flagelados, são normalmente dinoflagelados. E chamam-lhe, eu agora não me faço muitas perguntas sobre a taxonomia e porque é que se dão os nomes, mas são flagelados que têm um flagelo. E aquele flagelo eles usam para nadar. Portanto, é uma espécie de um chicote e elas fazem um movimento que não é assimétrico e, portanto, quando fazem como eu para nadar, não é? Eu, quando vou a nadar, sempre assim mal nadador, eu mexo as mãos para a frente e para trás. E eu espero, quando mexo para a frente, que não produza um movimento no corpo para trás. E espero, quando mexo as mãos para trás, que produza um movimento para a frente. Estes com o flagelo fazem a mesma coisa. Não é uma mão, portanto, aquilo é um cabo, e simplesmente movem de forma assimétrica e conseguem subir e descer a coluna d'água. Então, estas algas vão lá abaixo, à zona escura, buscar nutrientes, e portanto, nadam para baixo para buscar nutrientes, depois nadam para cima para vir à luz, depois nadam para baixo para os nutrientes, e vão fazendo a vida assim. Se elas não produzirem toxinas, o que lhes acontece é que vai haver ali um predador qualquer, vai haver aqui um predador qualquer que os vai consumir. Portanto, naquele movimento de vai e vem, o predador só tem que ficar à espera que ela passe para comer. Então, o que é que a alga faz? Gera toxinas que é para que libertam um odor, que diz, olha, este aqui não vou comer. Portanto, é como as plantas também fazem para se proteger. Umas dão espinhos, outras dão. Quanto mais agreste o ambiente, mais a planta se protege do predador. E então, portanto, essas algas só conseguimos simular num modelo se conseguirmos um termo para ir buscar azoto onde ele está e depois outro termo para ir buscar clorofila. Se eu juntar a fotossíntese e isto tudo no mesmo termo, quando não há nutrientes, não há produção primária, quando não há luz, não há produção primária. Se eu os separar, eu já posso permitir àquele organismo ir buscar nutrientes a um lado e luz ao outro. Portanto, os modelos andam à volta disto. Eu vou-vos mandar uma descrição do modelo que nós aqui utilizamos, para vocês verem que aquilo não é tudo lógico, não é? Portanto, tudo isto é fácil de explicar. Depois aparece muita informação, aparecem muitos termos, cada termo, cada coeficiente pode ter representado anos de vida de alguém que andou a estudar aquilo para parametrizar este conceito. Portanto, depois de um conceito, há muitos anos de trabalho. E por haver muitos anos de trabalho, é que eu costumo dizer que os modelos são todos muito semelhantes, porque se alguma pessoa tentar por ela fazer aquele modelo sozinho, tem muito que trabalhar, tem que durar muitos anos. E, portanto, as pessoas têm que reutilizar o trabalho de outros. E é aqui que a coisa se torna interdisciplinar, e é aqui que se costuma dizer que quando se diz que as coisas de ambiente têm que ser interdisciplinares, tem que ser mesmo, porque quando começamos a introduzir complexidade, então introduzir complexidade significa envolver muitas disciplinas e muita gente. E, portanto, as pessoas têm que reutilizar mesmo o trabalho umas das outras. Ok.